Fala rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o NCisa com vocês. Galera, nesse vídeo aqui, bora conversar um pouco sobre essa questão aí da recuperação de alguns jogadores. Um exemplo deles, Pavani, outro exemplo, Ítalo, né? Não estou dizendo que vai ter que renovar com o Ítalo, o Pavani é peça indescritível, não. Mas temos que falar um pouco sobre a recuperação desses jogadores. Porque eu fui criticado semana passada aqui no canal por estar fazendo críticas, por estar, por exemplo, fazendo críticas ao Ribamar, ao Kelvin, né? Então vamos pro outro lado, pro lado positivo, que eu acho que é isso que você está interessado em saber também. A gente vai conversar um pouco sobre isso. A declaração do Ítalo, o Ítalo deu uma entrevista aí falando sobre o Rodrigo Santana. Vamos falar muito aí sobre o Jaderson também. Claro, o que esperar aí do Remo nesse final de semana contra o Volta Redonda. Antes disso, meu amigo, só peço para você, se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber suas notificações, chegando na marca de 40 mil inscritos, duas camisas do Leão Azul para você, deixa o like, compartilhe nossos vídeos, é muito importante para o crescimento do nosso canal, sem interatividade, sempre comentando e compartilhando nossos vídeos. Esse vídeo aqui, galera, é patrocinado aí pela K3 Play. Se você está afim aí de assinar o seu pacote de TV, acompanhar hoje, por exemplo, a Copa do Brasil, temos aí São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo e Bahia, dois jogões aí para você assistir, né? E claro, acompanhar aí pela K3 Play. Entre em contato, telefone da K3 Play da tela aí para você. E também esse vídeo é patrocinado pela Coelho Esportes. Você já foi na Coelho Esportes? Ainda não, meu amigo? Então vá lá na Coelho Esportes, tá? O telefone tá na tela para você aí, só colocar o seu QR Code, o seu celular, na verdade a câmera do seu celular aí no QR Code. Lembrando, estamos com uma promoção aí exclusiva na Coelho Esportes, camisa do Clube do Remo, então entre em contato aí com a Coelho Esportes, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, primeiramente eu quero aqui falar um pouco sobre o jogo entre Clube do Remo e Volta Redonda. Esse jogo está marcado para o domingo, né? Às 18h30, horário de Brasília. E o Clube do Remo vendeu até o presente momento para esse jogo 25 mil ingressos, isso divulgado pela página oficial do clube. Existem dois fatores aí, né? A galera perguntando muito sobre a baixa procura do torcedor. Eu não acho que tem uma baixa procura do torcedor. Eu acredito que mais de 35 mil com certeza teremos nesse jogo aí entre Clube do Remo e Volta Redonda. Mas é a questão também de o torcedor tá esperando o último jogo, o que eu acho um erro, tá? Já tô dando minha opinião aqui. Se você tá guardando dinheirinho pro último jogo, eu acho um erro. Porque esse jogo ele pode valer muita coisa ou ele pode não valer nada. Só uma comemoração ali de um acesso ou até mesmo uma eliminação. Por quê? Não acho que vai acontecer isso. Mas se porventura o Remo perder os dois jogos, o jogo contra o São Bernardo vai ser um jogo de vida ou morte. E é bem complicado falar sobre isso. Se, por exemplo, o Remo ganhar os dois jogos, o Remo vai conseguir o acesso contra o Volta Redonda. E contra o São Bernardo, talvez não vala nem a final. Talvez o Remo já ganhando Volta Redonda já garanta a vaga na final. Talvez, tá? Não estou falando que isso vai acontecer. São só possibilidades. E assim, a possibilidade maior da gente conseguir uma vitória, até mesmo, né, ter o apoio, bater o nosso recorde, é agora. Então, se você não está se mobilizando, né, se você não está querendo ir para o jogo, é uma escolha sua. Tem também a questão do aumento do valor dos ingressos, 50 conto. O Remo aumentou, né? No último jogo o Remo fez uma promoção ali, isso vendeu igual água. Agora nem tanto. Mas o lado A já foi esgotado, agora só tem ingressos do lado B. E isso é bom também. Referente ao marketing do clube, né? Algo também que foi uma crítica aí da galera, que o marketing está muito fraco, está muito parado. É aquilo, né? O Remo tem que mobilizar também suas redes sociais. Tem que fazer ali vídeos, imagens interessantes. O Remo está fazendo isso, não estou dizendo que isso não está acontecendo, tá? Tivemos aí nos últimos dias postagens referente a isso. Só que de fato eu concordo com o torcedor, está muito parado. O Remo deveria postar pelo menos 2 fotos por dia referente à questão da procura de ingressos, chamar o torcedor, buscar também esse torcedor aí das redes sociais que é muito ativo. E o Remo precisa desse apoio total. Dá
para o Remo colocar mais de 40 mil novamente no estádio. Eu acho que mais de 35 mil a certeza que vai ter. Talvez mais de 40 mil, né? Vamos ver aí a procura da galera. Não vejo motivo para a galera ficar com o pé atrás, muito pelo contrário. O Remo em 2 jogos somou 4 pontos. Tá certo que o jogo contra o São Bernardo foi um banho de água fria pelo resultado que o Remo conseguiu durante o jogo e depois perdeu, né? O resultado ali saiu só com empate. Pro que foi o jogo, o Remo merecia a vitória e a vitória era o mais provável de acontecer e não aconteceu. Mas agora é virar a página e enfrentar o São Bernardo. São Bernardo não, o Volta Redonda. O São Bernardo a gente vai enfrentar no último jogo, jogando em Belém. Se você ainda não comprou seu ingresso, vai lá, compra o seu ingresso para esse jogo decisivo aí contra a equipe do Volta Redonda em Belém. Uma vitória encaminha, assim, basicamente encaminha o acesso azulino. O empate, o Remo fica um pouco complicado na situação, na competição, porque é um empate em casa, né? E não é muito bom. E uma derrota é o resultado que a gente não quer, né? E que a gente espera que não aconteça. Porque, de fato, uma derrota complicaria a nossa situação, né? Se houver um vencedor, por exemplo, no confronto entre São Bernardo e Botafogo da Paraíba. Mas eu tenho certeza que o Santana está trabalhando aí durante a semana para que tenhamos resultados positivos. Rapaziada, hoje teremos Copa do Brasil, Flamengo e Bahia, São Paulo e Atlético Mineiro. Meu palpite para esses 2 jogos: São Paulo e Atlético Mineiro. São Paulo vence no tempo normal e São Paulo se classifica nos pênaltis. Meu palpite, você pode dar o seu palpite também: Flamengo e Bahia. Flamengo vence novamente e se classifica. Se você quer apostar nesses 2 palpites aí, for ir no palpite do NSIS, de vez em quando eu acerto, não é muito difícil, mas também não é muito fácil. Clica agora aqui no primeiro comentário fixado, tá o link aí da BetVip. Se você não se cadastrou ainda, a BetVip te dá aí 100% no seu primeiro depósito até R$600. Então você pode fazer a sua fezinha na BetVip. Clica agora aqui, já faz o seu cadastro na BetVip, tá? Até R$600, um bônus de 100% em cima do seu primeiro depósito. Então vem para a BetVip aí e faça sua fezinha nesses jogos. Também tem diversos campeonatos, as ligas europeias voltando no final de semana para você ganhar um dinheirinho extra aí, tá bom? Galera, hoje nós teremos uma live, tá? Vamos fazer uma live aí às 7h30, 7h45 da noite, 8 horas da noite, ali mais estourando 8 horas. A gente vai fazer uma live para comentar o que está acontecendo, tudo isso. Eu conto com a sua presença nessa live, tá bom? Tenho certeza que vocês vão participar aí. Bom, falando agora aqui sobre o Ítalo e sobre Jadson, sobre Pedro Vitor. Ítalo, né? O Ítalo falou sobre as projeções do Remo. Ele tá basicamente na mesma linha de raciocínio ali do Santana. 10 pontos. Falou sobre a chegada do Santana, a importância, né, da chegada do Santana. Porque o Remo conseguiu se organizar taticamente. Isso com o Paraguai, de fato, o Remo não tinha essa organização tática. Era uma amontoada em campo. O Paraguai também fazia escolhas erradas, né? Como, por exemplo, mantendo o Ribamar ali no time titular, sem merecimento algum. Mantendo o Kelvin. O Santana deu oportunidade para esses jogadores. Para todo mundo, praticamente todo mundo que está ali, que está no elenco do Remo, teve oportunidade com o Rodrigo Santana. Ele fez os testes que poderia ter feito. E testou tudo que ele poderia ter testado. E agora o time aí parece que deu certo. E o Ítalo foi um dos jogadores que vem crescendo nessa mudança do Santana. Porque o Ítalo muito criticado. Ainda há críticas referente ao desempenho do Ítalo em campo, né? Principalmente a vontade dele. Eu já falei aqui sobre a questão da idade do Ítalo. Isso é um fator que pesa bastante, né? Não é um jogador para jogar 90 minutos. E a gente necessitaria de um centroavante que fosse banco ali dele. Ou que pelo menos pudesse, né, corresponder quando ele saísse de campo. E a gente não tem isso, infelizmente. O único que a gente tinha como potencial para isso, o Remo deu de bandeja aí pro Portimonense de Portugal, que foi o Canu. Então, referente a essa questão do Ítalo aí, do crescimento do Ítalo, eu concordo plenamente com o crescimento do time, com as declarações do Ítalo. E principalmente, né, que o Ítalo ele venha crescendo ainda mais no time do Remo. Não estou pedindo a renovação do Ítalo, mesmo que ele faça gol do acesso, mesmo que ele jogue muito. Temos que repensar na questão dele para a Série B, mas isso é outra situação que a gente tem que pensar lá na frente. Primeiro agora, vamos pensar no acesso, na classificação. Os pontos positivos da chegada do Santana e a recuperação de alguns jogadores. Porque eu vinha criticando muito, né, a diretoria do Remo, ainda há críticas. Não vou fechar meus olhos caso o Remo consiga o acesso. Não vou, há sim muitos pontos a criticar, mas temos também pontos positivos. Jadson é o maior deles. Para mim, se o Papelinho foi numa linha de raciocínio
para contratar o Jadson. Essa linha tem que ser seguida, tem que ser adotada, tem que ser algo que vai ficar ali nas entranhas do clube. Por quê? Um jogador como o Jadson é difícil de achar, porém não é impossível. E um trabalho bem feito do departamento de futebol consegue achar jogadores do mesmo potencial do Jadson e do mesmo nível do Jadson. O Jadson hoje ele é o jogador essencial nesse time do Remo. Eu não vejo hoje o Remo sem o Jadson no time titular, né? A gente tem que pensar no Jadson e mais 10 jogadores. Ele é o jogador, sim, fundamental nesse esquema do Rodrigo Santana e principalmente, né, no time azulino. Ele é o cara mais regular nessa temporada do Remo. E ele é um nível, sim, acima. Na minha opinião, se ele não é o melhor jogador da Série C, ele é um dos melhores da Série C. Mas temos também uma peça fundamental nesse esquema do Rodrigo Santana e que cresceu muito, jogador muito criticado. Pavani, era muito criticado, muito criticado. Eu mesmo desci muitas críticas aqui a ele, mas ele cresceu muito com a chegada do Rodrigo Santana. Para mim foi o jogador que mais cresceu, porque a gente fala do Jaderson, mas o Jaderson ele já vinha jogando bem. O Pavani não, o Pavani precisava de confiança. O Pavani precisava achar o espaço dele dentro de campo e ele achou. Hoje ele joga como segundo volante e ele sem dúvidas é um dos melhores jogadores do Remo, um dos caras mais regulares. Joga bem praticamente todos os jogos e vem jogando muita bola, vem dando conta do recado ali jogando como uma espécie de segundo volante. Então, para mim, dos jogadores que o Santana recuperou, o Pavani ali foi o maior deles, né? Também Pedro Vitor. Para encerrar o vídeo aí, Pedro Vitor. Por que Pedro Vitor? Pedro Vitor teve uma lesão séria ano passado. E o Pedro Vitor representa essa recuperação do Remo. Ele é, assim, a foto da recuperação do Remo. O Remo vinha mal, né? Eu tô falando mal fisicamente, mal das pernas, como o Pedro Vitor vinha, mas a Pedro Vitor foi questão de lesão. Pedro Vitor se machucou naquele duelo contra o rival, ficou ali lesionado até março, né? Maio, quando ele foi se recuperando e foi entrando aos poucos em campo. Só que eu não consegui engolir, e eu não engolia, porque o Pedro Vitor era banco no time do Remo pro Kelvin, por exemplo, que joga na mesma posição dele e nunca mostrou um futebol ali que motivasse ele ser titular no time do Remo. Ele era titular e cadeira cativa com o paraguaio. E no jogo contra o Atlético, se eu não estou enganado, o paraguaio coloca o Pedro Vitor, que o próprio paraguaio falava que ele não tinha condições de jogo. Mas aí ele quebra toda a narrativa dele, quando ele põe o Pedro Vitor para marcar na ala esquerda, na lateral esquerda. Ali ele quebrou toda a narrativa dele. E ali eu vi que era uma má vontade do paraguaio escalar o Pedro Vitor. Não questão física do Pedro Vitor, mas uma má vontade. Depois o Pedro Vitor voltou a sentir a lesão, né, se machucou novamente, ficou ali um tempo no departamento e foi se recuperando. E não só se recuperando, mas também entrando dentro de campo e sendo importante. É dele ali a cabeçada no gol que origina o gol da vitória do Remo. O gol que o Ribamar faz debaixo da trave ali contra a equipe do CSA. Pedro Vitor faz a jogada praticamente completa do gol em cima da Aparecidense. O gol ali que devolve o Remo para o campeonato, né? O Remo, aquele empate ali, não se classificaria hoje, não estaria classificado hoje e consegue uma vitória. E o Pedro Vitor, ele joga muita bola no primeiro jogo do quadrangular final. Então são jogos que a gente vê que o Pedro Vitor ele cresceu muito. E o time do Remo também. E é por isso que eu falo, o Rodrigo Santana tem que explorar mais um jogador como o Pedro Vitor. O Pedro Vitor, ele jogou muito pouco no jogo contra o São Bernardo, muito por conta também das poucas possibilidades que ele recebia durante o jogo. O Pedro Vitor mais marcou do que propriamente atacou. E isso não pode acontecer. Nós não podemos desgastar um jogador como o Pedro Vitor na marcação. Ele tem que receber bolas, ele tem que partir para cima, ele tem que ter condições de tabela, porque a gente viu o que ele fez contra o Botafogo da Paraíba. E ele pode fazer isso, ele pode repetir isso. Contra o Volta Redonda, ele pode ser uma arma muito boa pra gente nesse jogo aí. Até mesmo para desafogar o ferrolho que o Volta Redonda vai querer colocar. Volta Redonda vai querer sair de Belém com pelo menos um empate. Para eles é maravilhoso, pra gente é péssimo o empate. Pro Volta Redonda é maravilhoso o empate. É óbvio que eles não vão jogar só na defesa, eles vão atacar também o Remo, mas eles vão jogar com a possibilidade de empatar contra o Remo. A gente não pode pensar em empate. Eu acho que o Remo tem que pensar nesse jogo contra o Volta Redonda na vitória. Quer ficar mais tranquilo, pode até bolar uma estratégia ali no jogo de volta contra o Volta Redonda. Então, Pedro Vitor pode ser um jogador muito importante nessa caminhada aí. Mas e aí, você? Você acha que o Pedro Vitor pode nos ajudar? Deixa aí seu comentário. O Pix está aqui, galera. Quem quiser ajudar o canal, mandar aí o seu presente para mim, tá? Ainda estou arrecadando dinheiro aí pro presente. Então, se você puder aí mandar qualquer valor, não importa aí, vai do seu coração,
manda aí, tá, pra gente. Deixa também seu comentário, seu abraço aí, que no próximo vídeo eu mando aqui um abraço aqui pra quem você quer mandar aí o abraço. Até o próximo vídeo, rapaziada. Tchau.